Juan Danilo, ao violão. Todos temos lugar, recanto, mundo santo ignorado, virgen, inexplorado, silencioso, profundo. Há abismo em toda a alma, rochedo, lugar, ilha, paraíso, recanto de maravilhas a ser descoberto. En todo coração se demora espaço aberto para a aurora. Campo imenso a ser trabalhado, terra de Deus, lugar dos sonhos. Há, porém, lugar em mim, na ilha dos meus sentimentos segredos. Abismo de espera, oceano de alegria, cosmo de fantasia para brindarte, meu Senhor. Há, porém, uma luz em mim, nos meus olhos inundados de verdades celestes. Abismo de carinho, oceano de amor, cosmo de fantasia para brindarte, meu Senhor. Bem domina a minha ansiedade, me conduz pela estrada e redime este país estranho e solitário com claridades celestes. Todos temos lugar, recanto, mundo santo, virgem, inexplorado, silencioso e profundo. Vamos a orar. Portanto, meus amigos, este humanista se entregou de corpo e alma à causa abençoada do Espiritismo, o cristianismo redivivo. E o seu amor pelo Cristo, por Jesus, tem sido esse sustentáculo, tem sido este norte. E tem deixado rastros de luz e beleza, estímulo, esperança, incentivo de toda a natureza, fundando núcleos, casas espíritas, instituições sociais, modelo e exemplo para todos nós. Como ele diz, no crepúsculo da sua existência,
mas é um crepúsculo que ainda vai longe. Temos certeza, porque ele tem na base a sustentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso Divaldo Pereira Franco, nosso irmão querido, que vai falar para todos nós. Queridos amigos que constituem a mesa diretora desta atividade, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Rádio Fraternidade e pela internet, votos de muita paz. No dia 19 de novembro de 1918, reunia-se no Palácio de Versailles um grupo de representantes de muitas nações europeias. Naquele momento, firmava-se a paz decorrente da Primeira Guerra Mundial, a guerra que, na palavra dos estrategistas militares, deveria acabar com todas as guerras. A humanidade parece que respirava um sonho, e este sonho estava entrecortado de pesadelos, porque os danos de pós-guerra assinalaram problemas muito graves na economia internacional, no desenvolvimento intelecto-moral das criaturas humanas e, acima de tudo, no relacionamento interpessoal entre as nações. Para poder garantir a paz, foi criada a Liga das Nações, que teve uma duração efêmera. Mas logo depois, ainda não se haviam fechado as crateras da tragédia, quando no dia 1º de setembro de 1939, a Rússia invadiu a Polônia pelo norte e logo depois a Alemanha invadiu a Polônia pelo sul. Iniciava-se a Guerra das Calamidades. A Segunda Guerra Mundial, que ceifou aproximadamente 118 milhões de vidas e cujos efeitos, ainda hoje, quase 70 anos transcorridos após a paz, permanecem ferindo os sentimentos humanos e deixando marcas inconcebíveis nos relacionamentos humanos e nas coletividades sociais. Como consequência inevitável da guerra, a filosofia existencial foi a primeira a alterar os seus padrões, porque vivíamos uma ética de natureza moral. Essa ética de natureza moral ainda era uma continuidade da chamada moral vitoriana, moral da célebre rainha Vitória, a mulher que governava à época o país mais poderoso do mundo, a Inglaterra, durante 60 anos. E essa moral elisabetana, decorrência do sentimento de vitória, estava estatuída numa farsa, porque as pessoas, no seu processo ético, moral, ainda são mais instintos, ou somos mais primarismo do que sentimentos. Governam-nos a consciência de sono, do ponto de vista psicológico. O ego é mais preponderante em nós do que o self. E por esta razão,
apesar do instinto gregário que nos leva a viver em comunidade, estabelecemos como garantia armarmos-nos uns contra os outros, quando deveríamos amar-nos uns aos outros. Esse efeito apresentou de imediato consequências filosófico-sociais muito graves, porque apareceu a chamada manifestação existencialista. Um homem notável, um grande intelectual, tinha, durante a guerra, vivido nos esgotos de Paris. Ele era patriota e desejava defender a França, mas a França estava nas mãos do nazismo. Paris, Roma, para não serem destruídos pelo nazismo, declararam-se cidades abertas. E, naturalmente, as tropas alemãs penetraram nessas cidades sem batalha e passaram a governar. No caso da França, a capital foi transferida para a cidade de Vichy. Ali estava o alto comando alemão. Paris, naturalmente, contava com a presença de um general que a administrava. Mas esse pensador admirável, Jean-Paul Sartre, havia percebido uma coisa muito singular, que as questões morais são mais teóricas do que reais. As propostas religiosas são igualmente muito mais verbais do que vivenciais, porque ele percebera que para salvar a vida, o indivíduo havia se despojado de toda etiqueta. Nos esgotos, aqueles que sobreviviam caçavam ratazanas e qualquer uma coisa que pudesse servir de alimentação. Mas notou também alguma coisa hedionda. Muitos pais, que pregavam naturalmente a dignidade da família, entregavam suas filhas aos soldados por uma barra de chocolate. Ele mesmo foi preso, teve a oportunidade de fugir. E logo depois encontrou uma grande feminista. Esta senhora lutava em favor dos direitos da mulher, porque até ali, 1939, 45, a mulher ainda muito discriminada. E desejamos homenageá-la amanhã, evocando as glórias da libertação da mulher, do escravagismo da tradição machista. Então, Madame de Beauvoir escrevia textos perfeitamente vivenciais. Ambos casaram-se e quebraram o velho tabu. Cada qual morava na sua casa. E a semelhança de namorados ou noivos, vez que outra, encontravam-se para o relacionamento, para a convivência, para as atividades afetivas. Mas ambos eram muito amargos. E decretaram que a vida não tinha sentido. Qual era o sentido da vida? O indivíduo tem uma ética, tem uma crença em Deus, estabelece programas para uma vida tranquila na velhice. E quando tudo parece bem, cai a bomba e tudo desaparece. Veio o caos. Então é necessário viver-se aqui e agora, o prazer. Porque somente o prazer, no conceito deles, tem significado. Do que adiantam ideais? O ideal da solidariedade, o ideal da ciência, do progresso. A humanidade havia atingido o mais alto nível tecnológico, até então trabalhado. No entanto, a guerra selvagem, destruidora, cruel, inconcebível, havia se utilizado da tecnologia para matanças coletivas. A medicina fora utilizada pelo nazismo para a verdadeira escravidão e a destruição de vida. Nos campos de concentração, para trabalhos forçados
e para a morte, o número daqueles que haviam perdido a existência pelo crime de pertencer a uma raça, a raça hebraica, havia atingido mais de 6 milhões de indivíduos. E qualquer cidadão que fosse encontrado em um país dominado pela Alemanha, mas não tivesse qualquer característica alemã, tchecos, romenos, eslavos, eram imediatamente encarcerados e muitas vezes eram levados para as câmaras de gás, a morte, e para os crematórios, onde eram reduzidos ao pó de onde vieram. Então o existencialismo tomou conta da cultura e houve uma onda de materialismo. Mas nesse momento havia aparecido um livro que havia recebido o Prêmio Nobel de Literatura. Tratava-se de um jovem da Argélia. Merece lembrar que a Argélia, nesse tempo, era a colônia da França. E ele havia vivido longamente em Paris. E era um jovem melancólico. Chamava-se Alberto Camus. E ele se dizia discípulo do notável pai do existencialismo, Sartre. Ele próprio se considerava discípulo de Sartre. E escreveu um livro que recebeu um título muito peculiar, O Estrangeiro. Alguns traduzem também como O Estranho. E a história desse estranho é, de certo modo, a história de Camus. Em uma síntese que irei fazer à minha emoção, não literalmente, podemos recordar que ele trata de um jovem que não tinha emoções. A vida para este jovem era indiferente. Ele não almejava nada, simplesmente vivia, deixava-se arrastar pelos acontecimentos. Estando em Argelo, a capital do seu país, ele soube que a sua genitora, que morava no interior, havia morrido. Então, Merceau era o seu nome, viajou para o interior. Era um mês de forte verão. E chegando à cidade, aliás, quase uma aldeia, ele esteve no lugar em que sua mãe estava sendo velada. Não sentiu nenhuma emoção, nenhuma lágrima. Ele não sabia se gostava ou se não gostava da sua mãe. Mas ele tinha que cumprir um dever social. Aí é que nós entramos no conflito. Regras exteriores para desnecessidades interiores. Então transformamos a existência numa aparência, numa farsa, numa etiqueta. Mas ele ficou, era dever de filho, passou a noite, assistiu o velório. Mas no dia seguinte, ele sentiu muito tédio, porque ele trazia na mente algo perturbador. Estando numa praia, um pouco antes de vir, ele começou uma discussão com um árabe. E era uma discussão banal. Aliás, todas as discussões são banais. São disputas de ego. Cada qual quer ser pior. E então, debatem. E naquela discussão, sem motivo nenhum, se é que há motivo algum, ele matou o árabe, ali na praia, à vista de todo mundo. Saiu tranquilo. Os policiais chegaram, tiveram notícia, mas foi quando ele viajou para o interior. E ali naquele tédio de um dia de calor, ele resolveu ir à matinê. Não tinha também nenhum interesse por nenhuma película. E no cinema encontrou uma jovem. Era uma jovem que também não tinha destino. Namoraram, tiveram uma tarde de prazer no apartamento dela. Depois ele voltou para casa. Foi ao sepultamento da mãe e retornou a Argel. Então foi preso. Foi levado ao tribunal. E o julgamento desse jovem é de uma beleza tétrica e de uma tragédia deprimente. Por isso que mereceu o Prêmio Nobel. Ele vai ser colocado no banco de réus.
E ali no banco de réus, ele olha para aquela gente e tem vontade de rir. Porque aquele povo está ali. Afinal, está aquela gente interessada no seu destino. Mas ele não tinha destino. Ele não estava interessado no próprio destino. É a curiosidade mórbida das pessoas. São os conflitos das pessoas de verem no outro as suas misérias e verem essas misérias punidas no outro. Era a filosofia da transferência psicológica da personalidade. Então começou o julgamento. A primeira coisa que o acusador disse é o mau filho. Esse canalha, no dia em que a mãe estava sendo velada, foi à matinê. Foi gozar os prazeres sexuais com uma jovem irresponsável. E isto é um crime muito grande. Ele então perguntou mais. Eu estou sendo julgado? Perguntou mentalmente. Estou sendo julgado porque eu não tive pena de minha mãe morta. E também não me pareceu nada de excepcional. Era um dia como outro qualquer, e um dia qualquer eu faço qualquer coisa. E teve vontade de rir. E logo depois, o promotor, exaltado, como se tivesse sido a sua mãe, que foi desrespeitada, disse: há outro crime, muito pior. Ele é um homicida. Sem nenhuma razão, ele assassinou um árabe na praia, na vista de todo mundo. E este é um homicídio dos mais terríveis, mas é imperdoável o que ele fez com sua mãe. E ele novamente perguntou: a humanidade é paradoxal. É mais grave desrespeitar um funeral do que assassinar o indivíduo. Bem, mas ele não tinha emoção. E nesse momento o juiz também, com muita negligência, meio sonolento, ele não era importante. E o julgamento de uma pessoa sem importância é sem importância o julgamento. O juiz condenou à morte, na guilhotina. E ele teve vontade de rir. Parece que a morte na guilhotina é melhor, porque é rápida. No enforcamento demora um pouco a falta de ar. Mas na guilhotina é somente aqueles 3 minutos antes, quando a pessoa olha o cepo e a lâmina que vai descer e o corte, são 3 segundos. A cabeça cai do cesto, o corpo toma para trás. Ele teve vontade de sorrir e não deu importância. Foi assim que na data marcada para a morte do estrangeiro, ele estava lá no pátio da prisão e o povo foi ver. Curioso, como nós gostamos de ver a desgraça dos outros. Às vezes fingimos que estamos com pena. Eu estou na visão materialista de Sartre, não é a minha opinião. E então, ele olhou para aquela gente insensata e pela primeira vez na sua vida ele teve uma emoção. Quando ele se lembrou que ia morrer, ele teve emoção. Afinal, a vida é tão estranha, é tão misteriosa. Ela tem momentos de grandeza e tem momentos de terror. Aquele era um momento de terror. Ele era jovem, tinha menos de 30 anos, ele ia morrer. Então ele fez uma retrospectiva da sua vida e até chorou. Em determinados momentos ele chorou e procurou dizer mais: eu não vivi a minha vida e agora eu vou morrer. Eu não queria morrer. Eu queria ter emoções, como qualquer pessoa. Eu queria cantar, mas eu também queria chorar. Ele estava com as mãos amarradas para trás. Trouxeram uma cobertura para a cabeça. Ele recusou. Ele queria ver a lâmina. Botaram de joelho. As pessoas estavam com a respiração presa. E pela primeira vez, o estrangeiro tornou-se uma criatura humana. Mas não teve tempo, porque o carrasco empurrou-lhe a cabeça, desligou a lâmina e o sangue jorrou abundante. E Alberto Camus faz este legado triste à sociedade. Desejamos dizer que aquele era o período existencialista. Muita gente celebrou no meu tempo, porque eu sou desse tempo, o existencialismo como a vitória da vida contra a tradição.
Curiosamente, 50 anos depois, um psicólogo americano, que era teólogo, o Dr. Rollo May, apresentando a razão por que nós sofremos tanto neste século de glórias da ciência, da arte, da beleza e da solidão, ele estabeleceu como um dos fatores básicos a perda das tradições. O número 2, o desajuste da família. O número 3, o consumismo. Nós procuramos fugir da realidade consumindo, comprando. Naturalmente prometendo pagar o que nem sempre ocorre, mas a gente continua comprando, porque se transforma em um transtorno de natureza neurótica, a fuga. E por fim o sexismo. Não é mais o fenômeno sexual, é o fenômeno erótico. A pessoa tem o sexo na cabeça, não mais no aparelho genésico, disse o filósofo, esse notável americano que morreu há 4 anos. Ele estava demonstrando que a tese do existencialismo era falsa, porque logo depois, quando se dizia que não haveria mais guerra, por volta de 1949, alastrou-se pela terra a filosofia comunista. A Rússia apresentava o seu machado, o seu martelo, a sua bandeira vermelha, e o mundo oprimido, segundo eles, tinha necessidade de libertar-se do capitalismo selvagem, diziam, do capitalismo cruel. E os Estados Unidos, que haviam saído fazia pouco do crack de 1929 e 32, da lei seca e da tragédia das máfias, decretou que uma conduta comunista na América violentava os direitos humanos. E apareceu um indivíduo que parecia trazer um conflito sexual, diz uma das suas biografias, começou a erguer uma instituição secreta para descobrir aqueles que desonravam a ternura e a sabedoria do tio Sam. Nasceu o FBI, o FBI, esta organização federal de investigação da vida dos cidadãos. E o seu presidente organizador começou a perseguir os comunistas onde estavam e onde não existiam. Porque nesse momento de terror, todas mentiras valem. Porque o que interessa é o caos. Foi então que nós vimos em Hollywood, por exemplo, esse notável filósofo e ator Charles Chaplin ser expulso da América, porque ele havia sido denunciado por um colega dos estúdios de que ele era comunista. Um homem que deslumbrou o mundo, cujas películas falavam do ser humano. Quem poderá esquecer o clássico, o Vida Moderna, a figura desse homem interessante, de sapatos largos, ingênuo, quase estúpido, mas honesto. A figura de Charles Chaplin será coroada com uma peça musical, letra e música de sua autoria, que também comove o mundo, quando ele apresenta uma película com Rita Hayworth, e é uma dama que vem do Oriente. Quem é que não se comoveu na época com aquela música suave, Sorrir? Quando a vida está amarga, smile. Quando as dificuldades se tornam insuperáveis, não se desespere, sorria. Há sempre uma esperança no amanhã que está aguardando por nós. Sorria. E a música se tornou um doce embalo para os corações amargurados. Charles Chaplin, Carlitos, foi viver na Suíça. E ali ele continuou a grandeza de ser um artista especial. Mas, como consequência, os Estados Unidos levantaram-se contra uma península na Ásia,
com medo de que o comunismo viesse para a América, dando um salto sobre o Oceano Pacífico. Foi a Coreia, a guerra na Coreia. De imediato, essa guerra começou a convocar a juventude americana. E foi uma guerra suja. Bem, toda guerra o é. Mas essa guerra foi agora proclamada como sendo desacato. Os Estados Unidos venceram, é claro. E a Coreia ficou dividida até hoje. Onde se encontra um títere que ameaça o mundo com foguetes de pequena potência, diante das grandes potências atômicas do mundo. Muitas vezes é ridículo quando ele aparece nos grandes desfiles com 1 milhão de soldados, passando fome, sustentados pela Coreia do Sul, onde a democracia americana estabeleceu suas bases. Era então um período de dificuldades, porque apareceu outra ameaça comunista no Vietnã. E os Estados Unidos logo foram combater o Vietnã. E nesse momento, na Califórnia, em São Francisco, na Baía de São Francisco, a Grande Bay, cercada de universidades. A Universidade Stanford, a Universidade de São Francisco, a outra universidade tão doce e gloriosa como o pensamento, Berkeley. Então, de repente, quando os jovens foram convidados para a guerra, um filósofo comunista, ateu, alemão, foi lecionar. E ao lecionar, ele lançou uma frase: não façamos a guerra, façamos o amor. Porque naquele momento surgiu a filosofia beatnik. Vamos fazer o amor? E os jovens, dentro da Constituição norte-americana, justificavam que não iam matar. Desejavam permanecer como cidadãos. A Constituição americana permite a pessoa não ir à guerra por uma questão ética, por uma questão religiosa, por uma outra justificação. E logo apareceu os devotados, admiradores da flor. Ora bem, na Inglaterra, 4 rapazes alegres desceram o porão na cidade de Liverpool e começaram a cantar uma música diferente. Até então, eram as músicas tradicionais, as músicas deliciosas americanas, os cowboys, os espirituais negros, as músicas doces e românticas. Mas aqueles 4 rapazes tiveram uma ideia: cantar em um ritmo novo, que será chamado rock and roll. E eles cantavam coisas simples: a barbearia onde iam, a rua por onde passavam. E aproveitaram o nome beatnik para terem o seu próprio nome. Foi John Lennon que denominou o grupo como Beatles. E aqueles rapazes dobraram o mundo aos seus pés. Quando eles começaram a cantar a sua melodia ingênua, todo mundo podia dançar. Já não havia mais a sensualidade da rumba, a sensualidade da valsa, o corpo junto e colado, não. Agora era quase uma ginástica. Era necessário fazer desporto, saber cantar, saber sorrir. E aparece na América um jovem bonito, chofer de caminhão. Esse jovem parece que tinha molas nos quadris. E começou a cantar. E o mundo conheceu Elvis Presley. Ninguém aguentava ao romance e ao violão de Elvis Presley. Além do mar, os Beatles. Na América, Elvis Presley. Na moda do mundo, era imoral uma saia que apresentasse o joelho da mulher. Aliás, dizem os técnicos que o joelho é a parte mais feia do corpo. Eu nunca notei, mas agora é fácil, eu vou olhar. E então aparece uma moça magra. Ela era magra, feinha, muito feinha. E então, ela foi convidada para
um desfile de modas. E quebrou todos os padrões. Porque naquele tempo, uma mulher bonita era aquela que tinha um corpo de violão, de violino, de violoncelo. Então era cintura fina. Até no Brasil tem a musiquinha cintura fina. Pois bem, e Marta Rocha perdeu porque tinha 2 centímetros a mais do padrão do violão da técnica americana. Era um mundo interessante. Tudo estava estabelecido no prazer, no bon vivant. Então, nesse momento, Mary Quant, era o nome dela, já que a lei exigia que a saia fosse abaixo do joelho, um palmo, ela desfilou com a saia um palmo acima do joelho. Foi assim que nasceu a mini saia. Foi um escândalo maravilhoso, porque todo mundo, mulheres e homens, desejavam ver o que havia acima do joelho. Será que havia alguma ferida, alguma curva desnecessária? E foi nesse embalar que o mundo conheceu o rock metálico. Conheceu um artista trágico, Elais. Ele se pintava porque tinha vergonha do que ele fazia, eu penso. E então cantava mal, horrível, mas matava um gato enquanto cantava. E aí o povo delirava, 800 mil pessoas para ver um gato morrer de público. Nós somos paradoxais, mas neste momento as pessoas cansaram do amor, isto é, do sexo, que não é um ato de amor, é um ato orgânico, mas é notável quando se faz coroado do amor. Então eles se cansaram e, para despedir-se, apresentaram em 1969 aquele festival de Woodstock. Woodstock é uma aldeia no estado de Nova York. Eram 3 dias de rock, de droga e de sexo. Porque para o sexo aguentar o desgaste era necessário estímulo, ainda hoje, substâncias químicas para produzirem a vasodilatação. E então a humanidade passou a ser sexual toxicamente. E aqueles 3 dias de chuva foi uma tragédia. Mas os hippies aproveitaram. Perceberam que a vida não era apenas isto. Havia algo. O Deus que foi expulso parecia rondar e sorrir. Os Beatles cansaram-se. Com o filme Submarino Amarelo, eles bateram recordes de bilheteria. Quando então, eles encontraram o vazio existencial. Isso, ter tudo e continuar aquela melancolia interna. A gente pergunta, qual é o sentido da vida? Para que é que eu nasci? Qual é a minha missão na Terra? O que é que eu devo fazer? E então eles procuraram e apareceu um guru sorridente, que carregava uma rosa. Eu o vi no Rio de Janeiro. Não fui ao Copacabana Palace, mas amigas minhas foram. E eu perguntei como é a meditação. Todo mundo pagava $50 naquela época, 69. Porque é engraçado, a gente não tem dinheiro para pagar a mensalidade do centro. Mas para essas coisas a gente tem. E então, ele chegava, sentava e ria. Todo mundo sentava e ria. E aí acabou. E os Beatles ficaram apaixonados. E ele prometeu a felicidade eterna aos jovens. Não comer carne, a abstinência sexual. E os rapazes de Liverpool anunciaram a vida mística. John Lennon compôs uma das suas obras-primas, Yesterday. Essa música que nos fala do ontem, o entardecer, o yesterday da vida. E vão à Índia, acompanhando o seu guru. E levam uma atriz que havia ganho o Oscar, ao fazer um filme fantástico, chamado O Bebê de Rosemary. Uma coisa interessante, ela engravidou com Satanás. Satanás já estava na moda. Ele até estava agora na moda no carnaval. Vocês devem ter visto nos gaviões, ou nos fiéis dos gaviões, quando Satanás matava Jesus, perseguia Jesus e matava.
a vitória do diabo. Mas estava dando ainda a comunicação social que ele teria sido vítima ontem de um acidente automobilístico em que se bateu um grande caminhão e teria morrido incendiado. Falta confirmação. Pode ser fake news, porque agora a gente tem que falar americano ou então não sabe mais falar português. Fake news, para quem não sabe, é notícia de mentira. Eu achei isso tão bonito, apareceu no tempo da eleição. Apareceu uma coisa horrível. Não, é fake, é mentira, é mentira. Eu preferia que dissesse a palavra brasileira, é mendacidade. Olha que palavra linda. Esse é o sujeito mendaz. Ou então, na linguagem nossa, isso é um mentiroso mesmo, é um crápula, não vale nada. Não, mas era um fake, fica chique. Então era cada fakeada que aparecia na internet. Terrível. Pois bem, eu espero que essa seja um fake, mais ou menos. É que ele tome uma queimadurazinha, porque Satanás é fogo. E então uma queimadurazinha para lá, uma queimadurazinha para cá, não vai fazer muito mal, Jesus perdoa. Mas, então os jovens foram, e a moça que havia ganho o prêmio casou com Frank Sinatra. Olha como eu sei de coisa, hein? É da minha época. Casou com Frank Sinatra e passou a ser uma jovem que fazia parte da bondade humana. Ela ganhou um prêmio da mesma entidade internacional que eu recebi, como sendo um prêmio de ser a jovem que representava a bondade no mundo. Muito bem. E certo dia o guru que pregava abstinência sexual começou a notar que a moça era muito bonita. E aí, naturalmente, isso falado em sânscrito deve ser muito bonito. Mas, como não entendia sânscrito, ela deve ter ouvido em inglês mesmo, I love you. E ela ficou assustada. Porque a cara do guru, quando disse eu te amo, era uma cara boçal, devassa. Não era aquela cara séria, transcendental. E por azar do guru, ou dos Beatles, um deles pegou o guru comendo um sanduíche de carne, daqueles, hein? Que a carne escorrega para o lado, com o requeijão derretido. E ele comendo alegre, quando ele foi pegado, é uma experiência iluminativa para ver os males que a carne provoca. Olha, fantástico, era guru mesmo. Ele não mentia, não. Ele adiava o dia da verdade. Então os rapazes voltaram tristes, decepcionados. Foi aí que Johnny Lennon olhou o mundo e disse uma frase muito melancólica. O sonho acabou. Acabou o sonho. E os hippies voltaram para casa, tomados da toxicomania. E surgem os anos 80. E nos anos 80, uma tragédia inominável. Um rapaz que era cabeleireiro em Los Angeles, apareceu com um tumor na face. Os médicos diagnosticaram câncer de Kaposi. Ele ficou preocupado. Abriu a ferida, ele fez maquiagem. No amanhã, ele acordou com aftas na língua. E quando desejou deglutir, as aftas desciam até o aparelho digestivo. Menos de um mês depois, as carnes pareciam decompor-se e ele morreu. Não houve diagnóstico. Foi feita a necrópsia. Parte do corpo estava em decomposição. Nesse ínterim, um outro cabeleireiro homossexual de New York apresentou câncer de Kaposi. A mesma coisa. E logo um comissário de bordo de uma companhia aérea europeia morreu apresentando os mesmos sinais. E mais um rapaz em Miami. E um outro no Rio de Janeiro. Em São Paulo. Então, como o Serviço de Saúde Mundial coletava dados e fez um dossiê especial, verificou que era a mesma doença. E logo depois, era uma doença imunológica, que recebeu o nome de AIDS. AIDS, ou SIDA, em espanhol.
A AIDS apareceu de súbito e começou a caça às bruxas, a perseguição aos homossexuais, o medo do contágio, nem se quer mais fazer manicure, porque devia estar no sangue, ninguém sabia como era o contágio. Um dos mais belos atores de cinema americano era homossexual, era um padrão de beleza, apareceu com AIDS. O mundo começou a ficar assustado. Eram os anos 80, os anos da amargura. O materialismo cedeu lugar a expectativas. Quando uma mulher baixinha, pequenina, veio de Roma, chegou a New York e foi falar com o governador Koch. É verdade que embaixo das grandes pontes, as pessoas estão sendo devoradas pelos ratos. Porque muita gente queria matar os homens sexuais. Outros desejavam extirpar, era uma lepra. E os jovens, principalmente de um dos bairros mais joviais de Nova York, o bairro dos artistas, dos intelectuais, dos comunicadores, apresentava cada dia mais diagnóstico. Muitos hospitais recusavam-nos. E ela então foi buscar embaixo das passarelas aquele jovem já apodrecendo em vida. E então ergueu uma casa para poder amparar Jesus coberto de chagas, como Madre Teresa chamava os portadores de AIDS. Um sentimento de religiosidade tomou conta do mundo. E a filosofia agora abandonou o hippieísmo, abandonou a flor e o amor. E apareceu um livro muito curioso de um menino que botava o dedo no canhão para que não saísse bala, para que saísse rosas. O Pequeno Príncipe apareceu novamente, contando a doce história do príncipezinho que morava no planeta e que conversava com a rosa, com a raposa, e que dizia assim: se tu falas que vens à minha casa às 4 horas, eu te espero desde as 2. A figura do príncipezinho de Antoine de Saint-Exupéry, que era depressivo crônico, que havia morrido na guerra, apareceu e consolou o mundo. Até hoje é um dos 10 livros mais vendidos depois da Bíblia. Consolou as lágrimas da humanidade. Aquele príncipezinho ingênuo apareceu na literatura brasileira, uma espécie de continuação, mas não tem o caráter do Pequeno Príncipe. Então, neste mundo desbaratado, foi aparecendo a depressão. Por volta de 1980, um psicólogo chamado Da Costa percebeu que a depressão era diferente da esquizofrenia. Todos os seus caracteres, embora semelhantes, tinham uma especificidade. Já se havia descoberto que essa depressão tem 2 aspectos, 2 polaridades: alegria e exuberância, melancolia e tristeza, euforia e criminalidade, melancolia e suicídio. Mas ele percebeu também que o medo, que fazia parte da depressão, não era a depressão. E conseguiu surgir, neste momento, a síndrome do pânico. Classificou a margem e percebeu que havia muito mais pacientes sintomáticos do pânico quanto pessoas deprimidas, que não era esquizofrênica. Também um eminente mestre percebeu que crianças que tinham algumas deficiências não eram esquizofrênicas. Ele criou a palavra autismo, que essas crianças poderiam receber uma ajuda muito grande. Na Alemanha, um outro cientista vai observar esses caracteres, essas síndromes, e a medicina avança. Os laboratórios Pasteur em Paris
fazem um coquetel. Os americanos também. E agora a AIDS pode ser retida. Mas o vírus HIV, ele tem uma peculiaridade. Ele se modifica. Depois de um período, ele muda de estrutura. Daí a vacina se tornou impossível. Neste momento, preparam-se algumas vacinas para deter esse monstro que tem na Terra 42 milhões de infectados, que continuam infectando, porque este é o momento do sexo, e do sexo sem dignidade, do sexo sem segurança. Então diríamos uma linguagem de sexólogo, não de espírita, sexo sim, com segurança também, para preservar a vida. Depois eu falarei como espírita. Nesse momento surge esta filosofia do homem e da mulher vazios. Pessoas melancólicas, pessoas inconformadas, pessoas que têm tudo e não tiram na cabeça. Atores que ganham o Oscar, como o jovem que fez o Superman, um jovem que era da Austrália, muito jovem, ganhou os melhores prêmios no teatro, na televisão, no cinema, e uma overdose em Nova York o matou. Um outro veterano que embalou o mundo com a sua viagem ao umbral, ao inferno, onde ele vai buscar uma mulher suicida, recebe os maiores prêmios da sua versatilidade, tem uma fortuna, suicida-se em Nova York. Então o suicídio se repete em crianças no Japão, começam a suicidar-se. E a Organização Mundial de Saúde assevera que até o ano 2025, se a situação continuar desta forma, o suicídio será a maior causa de morte, mais do que o câncer, mais do que as cardiopatias. O que fazer com essa sociedade vazia? Não há muito uma amiga minha, da minha idade, mas ela é mulher, ela portanto é mais jovem do que eu, 20 anos, mas é da minha idade. Ela me perguntou no almoço de Valdo, qual é a minha missão na Terra? Eu olhei para ela e disse, minha filha, a sua missão na Terra agora é rezar para morrer. Porque nessa idade não tem mais missão, já acabou. Ah, mas eu queria ter a sua missão com você. Pois eu comecei com 15 anos. Agora eu também já estou bloqueado, herniado, que é uma coisa muito chique. Porque todo mundo quer ser colunável, está na coluna. Como eu não sou de importância, eu sou colunável, porque tenho 2 hérnias de disco. Portanto, eu sou da coluna, eu sou colunável. Então, nesse momento da vida vazia, houve uma revolução emocional. E essa revolução emocional veio através das vozes imortais que desde 1857 desceram à Terra como exército, estrelas que caíram da grande noite terrestre, que iluminaram o mundo, proclamando a vida tem sentido. A vida só é vazia porque a pessoa não arranjou uma meta. É necessário viver e ter um objetivo. Arranje um objetivo para viver. Ame. Na hora de você amar, você preenche a sua vida. A vida tem um encantamento. Você vai ter uma emoção física, emocional e uma felicidade. A doçura da felicidade vai agasalhar-se no seu coração. E essas vozes vieram dizer, era nova, Cristo volta, conforme havia prometido. Daquelas palavras lindas que foram gravadas por João. Eu não vos deixarei órfãos, eu virei, eu vos consolarei, eu mandarei o meu embaixador, o Espírito de verdade, repetir as minhas lições e dizer coisa nova. O hálito novo começou a respirar-se na terra. Homens e mulheres fizeram-se ponte entre o mundo físico e a transcendência divina. A mediunidade espocou, porque é uma faculdade orgânica com uma inteligência em toda parte da terra, de uma vez.
Foi um boom de mediunidade. As vozes vieram falar, vieram dizer que a própria AIDS é resultado da impérvia da criatura humana, que Deus é bom, Deus ali me castiga, a doença não é uma punição, é um desajuste do organismo dizendo alguma coisa está errada em você. Então a ciência, a doença é uma advertência, e essas vozes vieram cantar os hinos dúlcidos da imortalidade. Essas vozes disseram que eram os espíritos dos nossos antepassados. Arrancam-nos da beira da sepultura. A mim, arrancou-me da cama de paralisia depois de 6 meses de impossibilidade de movimentar. A outrem arrancou da prisão sem grades da loucura. A outrem de uma tuberculose simulacro. A outrem de uma problemática de rancor. Enfim, desce os céus à terra. E uma filosofia nova, mas que não é tão velha quanto o Evangelho de Jesus, chega até nós proclamando uma nova era. É necessário que nós despertemos desse letargo, desse sono a que nos deixamos arrastar, nessas épocas tormentosas dos últimos anos, de guerras colossais, por causa das nossas guerras íntimas, da guerra do lar, da mesquinhez, da guerra de um para com o outro, da guerra da afetividade, da covardia do homem, produzindo o feminicídio, o assassinato de mulheres. Ainda hoje, quantas tragédias dolorosas de assassinato de mulher, de covardia masculina. Onde está a força moral do homem? Será que a força bruta é o ser primitivo, é o hotentote de volta para punir? É o macho animal dominando a fêmea que não quer mais porque é um bruto? Ela tem o direito de recusá-lo. Esta filosofia nova vem lançar o ideal de beleza numa obra célebre de Dostoiévski, intitulada O Idiota. Há uma frase que eu já citei aqui alguns. Essa frase foi colocada na boca do príncipe Nietzsche, que é um personagem. A beleza salvará o mundo. Então nós temos que vestir beleza interior. Não mentir, não perseguir, não degradar, não difamar. A beleza está nos olhos que brilham, nos gestos de ternura. Lembre-se, há quanto tempo não tem um gesto de ternura? A ternura é essa doce sedução que envolve a alma e que embala o coração. É o gesto suave, gentil, é o doce vocábulo te amo. Eu ainda te amo. Quantos casais aqui há muito tempo não dizem isso? Eu disse a um amigo, há quanto tempo você não diz a sua mulher que a ama? Mas Valda, ela sabe não, esqueceu. É necessário, quando sair daqui, já ali, dê uma cutucadinha e diga assim, ei, velha, eu te amo. Vocês vão ver como é que ela vai passar naquele shopping. Vai logo à praça da alimentação, ou uma joalheria. Aliás, eu prefiro a joalheria, porque amanhã é o seu dia. Então, há quanto nós não demonstramos que amamos aos seres que amamos? Parece que é fraqueza moral a gente dizer palavras doces, mas não é indignidade dizer palavras grosseiras, chulas, vulgares, que atacam, que denigrem. Então começamos uma filosofia nova, a filosofia espírita, a filosofia do amor. Essa é a filosofia que nos embala docemente e que reúne no seu seio uma nova família, a família da imortalidade. Então, aquele jovem sem emoção não comporta mais nos quadros da nossa sociedade. Eu me recordo de uma experiência, entre muitas que tenho tido. Eu me encontrava em viagem e eu tenho a alegria de viver. É claro que Deus, nos meus momentos humanos, me
menos alegres para serem compensados nos momentos alegres. E então eu estava caminhando com um amigo muito querido. A cidade estava sumamente iluminada, mas as transversais nem tanto. Então, de repente, passamos por uma esquina e eu olhei e vi rapidamente um jovem dobrado sobre uma amurada e algo me tocou. Eu senti que ele estava chorando e vi que estava tentando suicídio, porque aquelas lágrimas da cidade de festa, da escuridão, eram o preâmbulo da tragédia. Então eu disse ao amigo, eu vou voltar aqui um momento, me espere um pouco. Retrocedi e eu não falo francês, nem inglês, nem português. Eu falo coração. Então eu cheguei até ele e perguntei, eu posso ser útil? Era essa frase que Madame e a Santa Madre Teresa de Calcutá usavam. Eu posso ser útil? Ele falei em francês. E ele então levantou a cabeça e me olhou. Eu disse, não pode. Eu digo, olha, eu tenho a impressão que posso. Você é tão jovem. Eu estava com 78 anos. Ou melhor, 87 anos. Isso é uma forma inconsciente de negar a idade. Mas então, ele disse, eu podia ser seu avô. E você está precisando de carinho de avô. Há quanto tempo seu avô não me abraça? Ele disse, há muito tempo. E por quê? Porque eu fui expulso de casa. Por quê? Porque eu uso drogas. E meus pais não me aceitaram mais. Eles tentaram, mas a droga é mais forte do que eu. Ele não é possível que ela seja mais forte do que o amor de sua mãe. Como é que você pode trocar a ternura de uma mulher que chorou muitas noites, nas madrugadas em que você tinha febre quando era pequeno, ela só faltou enlouquecer. E agora, por causa de um baseado ou de uma droga química em que você alucina na busca de ilusão, você abandona aquela mãe que deve estar chorando. Você está chorando aqui porque não tem lar. E ela está chorando porque não tem filho. Qual é o pior? Não ter lar ou não ter filho? Ele esbugalhou os olhos, me olhou e eu lhe disse, você também está precisando de outra coisa. Você está precisando de ouvir uma frase. E foi o que eu falei. E eu então pus a mão no ombro e ele disse, je t'aime, eu te amo. Ele disse, amar? Isso é um francês em Cais do Porto. Então ele disse, o que você vai fazer? Abraçar. Você está precisando de um abraço de uma pessoa velha. Abraço do velho é mais saboroso. Porque quando ele abraça, é tão bom que ele fala, Então ele se virou e disse, e você vai me abraçar? Eu já estou abraçando. Aí agarrei o bruto e ele não aguentou, debruçou no meu ombro e começou a chorar. Eu digo, chore, meu filho. De vez em quando as lágrimas são a cartaça da vida. Eu lhe vou dizer uma coisa, é maravilhoso viver. Dê um pulinho em casa agora. Tenho certeza que sua mãe está esperando a volta. Seu pai também. Mas o homem finge que não está. O homem é muito fingido. Ele está ansioso para ver o filho. Ainda mais um filho varão. Ele disse, papai, tinha muito orgulho de mim. Tinha não, ele tem. Agora ele tem desgosto. E dei uma conversada de 3 a 5 minutos. Ele me perguntou, seu nome? Eu não precisa. A não ser que você tenha coragem de me escrever. Eu gostaria muito de ser seu avô. É tão chique ter um avô no estrangeiro, como você vê o seu brasileiro. A dificuldade do idioma caracteriza. Mas se você me escrever, eu lhe respondo. Eu vou lhe dar o meu e-mail. Ele disse, tá bom, muito bem. Você escreve se quiser. Mas eu gostaria muito de lhe dar uma coisa. Infelizmente não tenho. Aqui. O que é? É seu livro, o Evangelho, selon l'Espiritismo. Ele disse o que é? Ele vai lhe dar o endereço. Librairie Le Marie, nos fundos da Sorbonne. Vá comprar esse livro. Ele vale mais do que a droga mais violenta e mais forte. Que a droga bate no estômago e sobe para o cérebro. Ele bate no cérebro e desce para o coração. Você vai mudar a sua vida integralmente. Aí ele não me disse nada, saiu a correr.
E correndo ele se voltou para trás e deu adeus. Ele chorava. Eu também chorava quando eu sou de borracha. Aí eu pergunto, Divaldo, o que é? Eu disse, é a ternura. É a ternura que faz falta. Essa ternura eu aprendi com os meus espíritos. Certo dia, eu tive um problema muito grave que me fez sofrer muito. E eu esperei que os espíritos viessem me consolar. E porque não fizeram, eu perguntei ao meu mentor espiritual, a senhora já escreveu pelas minhas mãos mais de 5.000 mensagens para os outros. Agora eu estou sofrendo tanto. E a senhora não me disse uma palavra. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, que você não pediu. Se você não pediu, é porque não precisa. Jesus mandou pedir e dar-se usar. E segundo, é porque eu já escrevi mais de 5.000 mensagens para você. Eu disse para mim, porque eu escrevo na segunda pessoa do plural, tu. E tu és ti. Tu é que publica-se para os outros. Mas quando ele diz assim, volta-te para Deus. Busca o âmago do teu coração. Eu escrevo por você. E Allan Kardec disse que os médiuns devem tomar para si primeiro as mensagens do que para os outros. E eu só mandava para os outros, não sou bom. Então eu renasci nessa ternura de mãe. Ela então chegou e passou a mão no meu cabelo e disse, quando eu te deixei, meu filho? Em que oportunidade tu te viste a sós? Talvez em corpos físicos, mas nunca te deixamos a sós. Jesus prometeu consolador e Ele está contigo. Confia. Então eu gostaria de oferecer-lhes este consolador. Se a sua vida é vazia, se ela não tem sentido, se você está com amargura profunda, com uma grande mágoa, se você está sentindo-se no último lugar, viva. Agora à noite, mas amanhã é o dia de sol. Viver é cantar as glórias do Altíssimo. Até o jovem, eu sou aquele jovem a quem me referi. A hora da morte ele se arrependeu de não ter vivido. Nós, antes de chegarmos a isso, vivamos intensamente. Vivamos aqui, olhemos para o outro e nosso irmão. Se não foi, será. Ou é, porque irmão é humanidade. Se pudermos na saída agradecer, muito obrigado porque sentei ao seu lado. E sorrir, você vê que é feito. Ainda seria bem melhor se na saída dissesse assim, eu vou lhe dar um abraço que eu gostaria de dar de volta. Mas como de volta está com as hérnias e não pode, eu vou dar em você que ainda não dei hérnia. Ainda. Porque depois que eu tive a minha, eu descobri quanta gente também tem. E cantar o Evangelho, porque Cristo é vida. Ele teve a oportunidade de dizer, ego pomos, pastor sum. Eu sou o pastor. E conheço todas as minhas ovelhas. E noutra frase, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e recebei o meu fardo. Meu fardo é leve, suave meu jugo. Qual é o jugo de Cristo? É eu te amo. Venha a mim, tu que estás aflito, e eu te aliviarei. E a nossa vida modificar-se-á totalmente, porque todos nós temos sede de amor. Então, amigos, deixemos de férias a queixa, a reclamação. Vamos dar férias por um tempo e agradeçamos a Deus quanta coisa Ele nos deu e nós não valorizamos. Só valorizamos quando perdemos. Então, neste momento de júbilo, digamos, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz.
Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu caninho, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com exalação, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar na chuva do telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, a melodia que desce do morro na praça a cantar, a música imortal que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Mas diante da minha audição eu encontro surdos, e por eles eu faço uma oração, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles escutarão. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que plauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero orar e cantar com alegria, porque eu sei que depois da passagem na terra, a vida não se encerra e o amor nos governa. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam na amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de poesias, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. Não é importante se estirar uma maçã, ou se é uma tapera, se é um ninho, uma casa no caminho, se é um palacete ou um gramado de dor, se é um bangalô. O importante é que dentro dele exista o amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de amigo ou de parceiro, de alguém que me dê a mão, porque é muito triste a solidão. Se eu não tiver um teto para me agasalhar, uma cama para me deitar, um gato ou um cão para me acompanhar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti. Pelo